Acelerar mudanças, mixar linguagens, deletar fronteiras, transformar realidades. Porque o futuro é hoje. É arte, ciência e tecnologia abrindo multipossibilidades. Oi Futuro, em todas as regiões do país, apoiando projetos que encontram você e milhões de brasileiros. A gente conecta, transforma e transcende. Oi, junto é bem melhor. Já imaginou como o mundo seria sem filmes, desenhos e séries? O BNDES faz a diferença para tirar do papel as produções audiovisuais brasileiras, levando essas produções do Brasil para o mundo e conquistando prêmios internacionais. E além disso, o BNDES investe em salas de cinema por todo o país, fazendo com que todo mundo possa sentir de perto a magia do cinema. BNDES. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. A Dow, líder mundial da indústria química, apoia ações de cidadania corporativa com o compromisso de avançar o progresso humano. Essas ações são baseadas em 3 pilares: soluções para a força de trabalho, soluções de negócios e soluções para a comunidade. As ações dentro do pilar de soluções para a força de trabalho visam capacitar educadores e aumentar o interesse dos estudantes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Trabalhando iniciativa STEM, a Dow colabora para construir a força de trabalho do amanhã. Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos painéis do Big Festival 2018, que é o maior festival de games da América Latina, de games independentes, claro, da América Latina. Eu queria lembrar que vocês podem mandar perguntas aqui pelo aplicativo do Big Festival, basta escolher o dia, o painel, e aí você manda a pergunta aqui que a gente responde ao final. E agora a gente vai falar sobre as novidades do Google para os desenvolvedores no Google Play e no Android, né? Então, para falar sobre esse assunto, vou convidar ao palco Daniel Trócoli, do Google. Palmas para ele. Ele está terminando de se arrumar ali. Tudo bem? Chamei muito antes? Desculpa, Daniel. Aqui está teu microfone. Bom painel. Bom, pessoal, tudo bem? A gente está só ajustando ali um pouquinho a apresentação, mas eu vou aproveitar para me apresentar. Não sei quantos de vocês já me conhecem, eu estou muito feliz de estar aqui no 6º ano de Big Festival. E está tudo ok? Está tudo ok. Eu sou responsável pela área de jogos para toda a América Latina dentro do Google Play. Então, a gente já participa do Big nesses últimos 3 anos, pelo menos, como Google, né? Eu participo do Big desde antes, porque eu sempre trabalhei na indústria de jogos. E, como Google, um dos meus papéis aqui é fomentar os desenvolvedores locais e trazer muito das nossas novidades, né, das peças educacionais que a gente tem feito. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o que é novo no Google Play. Depois, nós vamos ter o Wellington Tamaki e a Natasha falando um pouco sobre como construir um framework para vocês terem crescimentos com seus jogos, né? Depois, o Rogers vai apresentar uma sessão sobre como trabalhar uma mecânica de longo prazo aí para monetização com anúncios. E depois o Carlos Façanha, como fazer um boost no seu negócio de jogos utilizando as nossas ferramentas de automação. E aí vamos ao meu assunto, que é o que temos de novidade no Google Play, tá? E Android. Primeiro eu queria abrir falando um pouco de como está o ecossistema Android, né? E a verdade é que a gente tem um momento muito positivo. A Play é a plataforma oficial de distribuição de software do ecossistema Android, e esse ecossistema está cada vez mais forte, né? São 1,5 milhões de dispositivos que são ativados diariamente, mais de 400 fabricantes desenvolvendo aparelhos Android, mais de 500 parcerias com operadoras, e, num total, no ano passado, a gente atingiu 2 bilhões de dispositivos ativos. Então, é um mercado endereçável aí que vocês podem trabalhar, um mercado que vocês podem tentar atingir, e aí, a partir daqui do Brasil ou de outros países da América Latina, ter uma escala global, né? Por isso que a gente fala muito de mobile. E aí, nada disso adiantaria se o usuário ele não pudesse comprar os jogos, comprar os in-apps, comprar o conteúdo de vocês dentro da Play Store.
e por isso a gente faz um esforço muito grande de acessibilizar formas de pagamento, né? Então, hoje já são 135 países com cartão de crédito ou débito, 140 acordos de DCB, né? O DCB é o Direct Carrier Billing. Em alguns países, a gente permite que o usuário seja cobrado na conta telefônica. Então, para pessoas que não têm um cartão de crédito, para pessoas que querem aquela compra de impulso ali, elas não precisam nem tirar o cartão de crédito do bolso, você já compra e vem na conta telefônica. Em diversos países, a gente tem os gift cards, né? Aqui no Brasil, inclusive, e ao todo no mundo, são 700 mil pontos de venda de gift cards. E em 20 países, a gente tem uma parceria com o PayPal. Então, a ideia é que cada vez mais seja fácil dos usuários poderem comprar o conteúdo de vocês. Em países onde a gente tem uma penetração mais baixa de cartão de crédito, como é o caso do Brasil, a gente atende esse público com gift cards ou com DCB. Então, era mais para compartilhar com vocês isso. Uma coisa que nós temos desenvolvido bastante também aqui na América Latina é o suporte aos desenvolvedores indie. Isso tem sido um esforço não só na América Latina, um esforço global de Google Play, mas, pela primeira vez, a gente fez uma versão do Indie Games Festival na América Latina. A gente realizou isso em fevereiro. Consigo ver aqui muitos que participaram, o pessoal da Ironhide, o pessoal da Possibilian Tech do Paraguai. Tivemos finalistas brasileiros também. Então, a ideia é que a gente continue fazendo esses eventos para prestar esse suporte. Tivemos o Indie Games Bootcamp, que também tem alguns alumni aqui que tiveram o Indie Games Bootcamp. E temos na loja um espaço específico para divulgação de indies, que é o nosso espaço indie. Tá? Mas eu vou focar hoje em 3 áreas de novidades tecnológicas que a gente anunciou recentemente, mas que são coisas tão novas que eu não sei se são do conhecimento de todos. Então, eu vou falar de Instant Apps, as nossas tecnologias para realidade aumentada e também da API de jogos para Google Maps. Tá? Então, vamos começar por Google Play Instant. E eu queria começar falando que, quando uma mídia se torna instantânea, o consumo dela cresce assustadoramente. Isso aconteceu, por exemplo, na indústria da música, né? Quando a gente saiu de um modelo onde você tinha que colocar o beat num suporte, né? Numa fita cassete, num CD. Eu sou mais velho, acho que alguns nem lembram mais do cassete ou do CD. Mas quando isso passa a ser streaming, o que a gente passa a ver é que existe um número maior de músicas sendo tocadas, mais gêneros sendo descobertos, mais artistas únicos sendo escutados e matches cada vez melhores entre o gosto de uma pessoa e aquele tipo de música que ela vai potencialmente gostar. E nós queremos fazer o mesmo para jogos. Tá? Então, a gente anunciou essa tecnologia de Google Play Instant e eu vou dividir essa parte da palestra em 3 tópicos. Mostrar como a gente imagina que isso vai transformar a indústria, mostrar alguns desenvolvedores que já têm trabalhado conosco com essa tecnologia e como que vocês podem fazer as versões de Google Play Instant para os apps de vocês. A gente imagina que o Instant vai transformar essa experiência de descoberta, né? Hoje, um grande desafio das lojas de aplicativos é que você tem muita oferta de títulos, né? E é cada vez mais difícil para um desenvolvedor acessar essas pessoas, porque vocês têm muitos competidores. Então, será que ele vai dar o play sozinho? Bárbara, você consegue dar um playzinho, por favor? Como que funciona, né? Aqui é um comparativo do modo antigo e do modo novo.
Opa. Então é isso, pessoal. O que a gente fez foi criar esse botão que se chama Try Now, na versão em português Testar Agora. E o que a gente passa a servir, isso não é um jogo HTML5, ali não é o Clash Royale HTML5, ele não é um anúncio playable. Aquilo é um pedaço de código nativo que tem uma experiência um pouco mais contida. Por quê? Porque para você propagar a informação de um jogo que você tem no Google Play, era um processo que tinha muita fricção. Se eu quero mandar um link para um amigo, para que ele veja um replay meu do Clash Royale, ou para que ele venha jogar comigo, ele ia ter que receber aquele link da Play Store, entrar na Play Store, fazer aquele processo de download, aí a gente tem que rezar para que ele tenha espaço disponível e para que o celular dele possa rodar, aí tem que torcer para o Deep Link funcionar direito, para ele cair no match junto comigo. Então, isso gerava muita fricção e muita perda, né, nesse processo entre um clique e o que vocês querem, que é que as pessoas experimentem os jogos de vocês. Então, isso já está funcionando, isso já está lançado. No final aqui da apresentação, eu vou disponibilizar o URL onde vocês podem ver. E esses são alguns dos desenvolvedores... Ah, a URL está aqui, desculpa. E esses são alguns dos desenvolvedores que já têm trabalhado com a gente. Tá? Eu vou explicar mais um pouquinho como isso funciona, porque quando a gente fez isso, a gente pensou nisso para atender desde grandes desenvolvedores até desenvolvedores pequenos, né? Dos maiores jogos até os menores. Funciona para todo mundo. E está disponível em todo lugar. Aqui é só um detalhamento de como isso aparece na loja. Ao invés de ter só a opção para baixar o jogo, você tem a opção de Try Now, e aí você vai fazer um download super rapidinho, porque ela é uma versão bem mais reduzida. E aqui são alguns testimonials, né, das empresas que trabalharam conosco para ajudar a gente a testar e a lançar essas primeiras versões. Então, a Supercell elogiando bastante como uma ferramenta para acessibilizar cada vez mais o conteúdo de jogos deles, né, e atingir uma audiência muito maior. O pessoal da Hot Head Games com Mighty Battles conseguiu ver 2 vezes mais cliques na página de detalhe dos jogos para que as pessoas seguissem até o processo, né, de testar o jogo, e viram 19% a mais na aquisição de usuário, porque em algum momento dessa versão instant, o seu jogo vai ter que convidar o usuário a baixar a versão full, né? E quando isso ocorre, o usuário não precisa mais ir na loja de novo. A gente traz um pop-up aqui, que já deixa o usuário instalar na mesma hora. E aqui mais um quote do pessoal da Hot Head Games, que excedeu as expectativas deles, né, os resultados que eles tiveram com esse teste. Eu estou indo rápido porque eu tenho pouco tempo, tá, gente? E como a gente tem feito para promover esse conteúdo na loja? A gente tem coleções, né? Os desenvolvedores também podem comprar mídia e direcionar, ao invés de direcionar para a loja, já que o Instant App ele suporta um Deep Link, vocês podem linkar diretamente para a experiência de jogo. Então, o cara clica no anúncio, já cai na experiência de jogo e já pode seguir para uma instalação. A gente também tem planejado alguns avanços e nas páginas de resultado de busca, havendo um Deep Link, havendo uma versão Instant, poder linkar diretamente para o conteúdo. E uma coisa interessante é assim, vocês não precisam ter uma experiência única de Instant Apps. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Vocês podem ter um Deep Link que linka para o tutorial, que foi o que o Clash Royale fez, mas o Clash Royale também poderia criar uma versão onde ele te joga diretamente numa página de replay do seu jogo. Aí você pode compartilhar uma partida. Você pode ter um jogo multiplayer onde você convida alguém para uma partida e aquela pessoa entra como um guest. Então, depende muito da criatividade do desenvolvedor, você pode ter múltiplos pontos de entrada. E o que é que a gente imagina que podem ser usos interessantes para vocês propagarem versões instantâneas dos games de vocês? Convites sociais, como eu exemplifiquei, chamar alguém para uma partida, chamar alguém para testar, chamar alguém para ver como está o meu novo mundo que eu fiz num builder. Social sharing, eu poder compartilhar isso em outras redes sociais e deixar exemplos de como está o meu jogo, ou de como está meu avatar, meu personagem, e esforços de cross-promoção também entre um jogo e outro, que vocês podem se beneficiar disso.
como é que eu faço o meu Instant App? A gente já tinha feito todo um framework para Instant App. E a gente teve que adaptar isso um pouco para jogos, porque os jogos são, em média, 2 vezes maiores do que os apps. Então, a gente tem algumas limitações, né? A gente aumentou o limite para 10 MB, o Instant App tinha um limite de 4 MB. Habilitamos a capacidade de haver download progressivo, então, você pode começar ali só com 10 megas e aos poucos baixando algum pouquinho. E trabalhamos com suporte para engines de jogo. Então, hoje, ele já funciona com C++. A gente tem em desenvolvimento um plugin para Unity. Se vocês procurarem no GitHub, vocês já vão ver uma primeira versão desse plugin, mas ele ainda está em beta, ele não está oficialmente lançado, então pode ser que vocês encontrem alguns soluços pelo caminho. E uma das coisas que eu gosto de esclarecer, assim, fazer o Instant App não é fazer um app separado. Você não faz uma outra versão que é um demo. Isso é uma parte integral do seu APK. O que você está fazendo é que o seu APK ele é muito mais modularizado e você está servindo trechos muito bem distintos para aquele usuário naquela determinada situação. Parcerizamos com Unity e com Cocos 2D. Tá? Hoje vocês já conseguem... A do Cocos 2D já está quase pronta. De Unity tem o beta. E se vocês já fazem nativo, vocês já podem começar a codar. E aí a gente está trabalhando em ter melhores tempos de loading, né? Porque ele, querendo ou não, ele tem aquela carga, aquele fliperama que apareceu ali. Trabalhando em prover melhores ferramentas e novas superfícies para discovery, como as coleções que a gente tem feito. E aos pouquinhos a gente está dando rollout nessas ferramentas para vocês. Quem quiser tirar uma foto, aqui são alguns links que eu considero úteis para vocês. Então, ali é a coleção, onde vocês já conseguem testar. E já está disponível para todo mundo. Vocês entrarem na Play Store, vocês já vão ter o botão testar agora. Vocês podem ver como isso funciona. A gente tem alguns case studies. E vocês podem, para ser comunicado quando o plugin da Unity estiver já bem lisinho, tem um formulário nesse link aqui. AR. Bom, os smartphones foram se tornando cada vez mais poderosos, né, ao longo dos anos, mas a compreensão de mundo, né, o modo como ele coletava informações do ambiente era muito limitado. E, na nossa opinião, o AR marca a próxima grande virada em termos de computação móvel. Por quê? Porque a gente passa a trazer informação digital que ela está dentro daquele contexto que você está. Então, aqui é um exemplo de vendo um quadro no museu, quais foram as versões, né, quais foram as camadas ali que o artista foi pintando. E, já que ela está dentro do contexto, a tendência é que ela seja mais acessível e útil. Para jogos, a gente começa a ver que isso vai borrando um pouco as fronteiras entre os dois mundos, né, o real e o digital, que é o que acontece com Pokémon Go, né, onde você está andando em Moema ali, você acha um Pokémon no meio de Moema, né? E permite que coisas dinâmicas habitem, né, coexistam nesses dois mundos. Com isso, você pode ter jogos e experiências interativas que passam a ter toda uma outra dimensão, né? Você adiciona esses 6 degrees de liberdade que a gente tem a uma experiência. Então, com esse jogo aqui, por exemplo, eu posso resolver o puzzle rotacionando em volta dele e ver o que é que pode estar acontecendo. A gente também tem visto muitos usos de AR para expressão pessoal, né, para você utilizar e poder decorar um vídeo, animar um vídeo de uma outra forma. Então, são coisas que a gente quis trazer para até estimular a criatividade de vocês quando vocês estiverem pensando em experiências de AR. O Google já trabalha com AR há muito tempo, né? Desde 2014, a gente já tinha o Project Tango, que era um conjunto de sensores que era muito dedicado, né? Mas, por ser um hardware muito especializado, isso limitava muito a adoção da tecnologia, porque dependia que os fabricantes integrassem esses
esses circuitos a seus dispositivos. E aí a gente começou a pensar como que a gente dava uma escala muito maior para a parte de realidade aumentada. E foi aí que a gente lançou, recentemente, o AR Core, que é um conjunto de bibliotecas, um SDK, né, onde vocês podem desenvolver muito mais facilmente experiências de realidade aumentada. E aí o que é que a gente faz? Né, à medida que o tracking de movimento, né, então aqui a gente tem esse espantalho virtual ali, ele está posicionado no mundo, ele está ancorado ali num plano, e aí você pode se mover em volta dele, e aí a gente combina os dados das câmeras e do Inertial Motion Unit ali, que é o IMU, para computar esse posicionamento e orientação do dispositivo e aí mostrar de uma forma precisa. A gente tem nesse conjunto de ferramentas que facilitam a detecção de planos, para que vocês possam usar esses planos como estrutura para o seu app. Então, aqui você criando construindo alguma coisa, criando uma cena em cima de um plano. A estimativa de iluminação, para que quando você esteja fazendo o rendering daqueles personagens que estão em 3D, eles fiquem mesclados, muito bem mesclados ao que está vindo da câmera, né? E vocês podem, inclusive, usar essa informação de luminosidade para tratar de forma diferente. E, como eu tinha dito, o que a gente buscou é uma escala muito ampla, né? E com o AR Core, nós estamos atingindo mais de 100 milhões de dispositivos. Já tem muitos fabricantes que têm trabalhado conosco e a gente está sempre expandindo esse pool de fabricantes. Então, diferente do VR, que é uma outra tecnologia, que tem todos os seus outros méritos, mas que muitos de vocês me perguntaram, Daniel, quando chega o Pixel aqui para eu testar com Daydream? Né, o AR, eu acho que está muito mais acessível até para vocês, até porque existem dispositivos que a gente tem localmente, como o S8, S9, né, para que vocês possam fazer algumas experiências. E, como eu disse, a gente continua expandindo o pool de fabricantes que suportam a tecnologia AR Core. E nós temos SDKs nativos para os IDEs mais populares, né? A gente tem para o próprio Android Studio, a gente tem para Unity e a gente tem para Unreal. Então, eu imagino que a maioria de vocês aí deve estar usando Unity ou Unreal. Podem descobrir mais informações aqui nesse link para começar a fazer os primeiros experimentos de vocês em AR, experimentar a nossa tecnologia. E quem sabe aqui no próximo Big a gente não tem assim como a gente tem um booth de VR, tem um booth também para experiências em realidade aumentada. Google Maps. Anunciamos uma Gaming API, eu vou falar um pouquinho disso com vocês, porque quando os jogos começaram, né, e aqui a gente tem o Pong, digamos que os requisitos de cenário eram bem baixos, né? A gente tinha uma abstração quase que total aqui nesse jogo de ping-pong, que é o Pong, né? Você tem basicamente os dois players ali, e um playing field e um score. Aos poucos, os recursos computacionais foram ficando mais disponíveis, né? E aí a parte de arte e criação de mundos também foi acompanhando essa tendência, você fazendo mundos cada vez mais complexos, até chegar em coisas assim que usam muitos polígonos, uma densidade absurda de polígonos, e aí exigindo que vocês façam técnicas de otimização dos jogos, como cooling, né, só renderizar o que está ali no field of view do jogador. E é simplesmente impressionante, né, como a gente evoluiu ali em um tempo relativamente curto, de algo muito simples para algo bem complexo. E o que a gente vê hoje em dia é que muito tempo e recursos financeiros, energia, são gastos na modelagem dos mundos de jogos, né? Para fazer um GTA, para fazer um Saints Row, onde você tem que simular cidades, simular ecossistemas, sistemas de tráfego, vai muito esforço. E isso aqui é a área inteira do GTA V, ela é equivalente a Manhattan, né? Então, ela não é nem tão gigantesca assim. A gente roda ali 60 horas e a gente não se dá conta.
mas só para dar uma dimensão do esforço que é criar um ambiente tão complexo quanto aquele. E aí a gente começou a se questionar o que a gente podia fazer para escalar essa arte, né, que é a criação de mundos virtuais. Ao mesmo tempo, como eu falei no início da apresentação, os smartphones também foram ficando muito bons em posicionar um usuário no mundo, né? A gente tem os sensores de GPS, a gente tem os sensores de movimento inercial, todos os giroscópios, acelerômetros, e isso foi ajudando a borrar um pouco essas barreiras, né? Hoje em dia, eu acho que é difícil alguém não usar um Waze ou algum outro aplicativo de navegação quando vai se deslocar. E foi aí que a gente pensou que o mundo real é o nosso playground, e eu quero mostrar um vídeo de por que a gente começou a trabalhar com esse pool de informações riquíssimas que a gente tem, que é o Google Maps, onde a gente mapeia o mundo e faz trocentas alterações a todo momento nele, porque o mundo real é muito dinâmico, né? Opa! E mostrar um pouquinho, o vídeo vai falar por si. Passou? Tá. Aí. E o que é que a gente tinha em mente quando a gente começou a pensar em acessibilizar essa base de dados riquíssima que a gente tem? Facilitar a construção dos mundos, né? Em segundo lugar, bacana, mas meu jogo que eu estou pensando, ele não é um GTA, ele não se passa no mundo atual. Eu estou fazendo um jogo de fantasia medieval, estou fazendo um jogo espacial, né? Como é que vocês podem me ajudar? Então, a gente permitiu a customização e ferramentas que auxiliam vocês no game design, né? Então, nessa parte de como projetar o seu jogo, de como desenhar o seu jogo no mais amplo estrito da palavra desenhar, né? Então, a gente tem esse acesso aos dados do Maps com altíssima precisão, né, que vai deixar vocês construírem o mundo de vocês, porque a gente não só fornece os dados da localização, do que é uma rua, do que é uma building, como a gente fornece os meshes disso. Tá? Então, vocês têm acesso a esses meshes, e a integração com isso é um plugin do Unity, onde vocês podem importar essas estruturas do mundo real, que a gente já teve o maior trabalho de catalogar. E, com isso, vocês conseguem criar experiências globais e dinâmicas, posicionando um jogador numa experiência de jogo que seja geolocalizada. O segundo ponto que eu estava falando é a customização. A gente permite que vocês troquem e reeskinem esses prefabs, né? Todos esses meshes que vocês vão receber, vocês podem customizá-los e deixar eles com carinhas diferentes. Aqui alguns exemplos de doces e vilarejos medievais. E aí, além dessa informação, que eu diria que é uma informação mais física, de tipo, aqui temos um prédio, aqui temos uma rua, aqui temos um parque, a gente também tem toda a riqueza do que a gente chama da nossa API de places, né? Então, por exemplo, o Google Maps sabe se aquela determinada building é um hospital. O Google Maps sabe se aquela determinada building é um supermercado. E aí, o que você pode fazer quando você estiver pensando no desenvolvimento do seu jogo é, poxa, no meu jogo faz sentido colocar um power-up de energia, de vida, nos hospitais. E aí você seleciona todos os hospitais e você pode fazer o seeding desses power-ups só onde tiverem hospitais. Ou, não, eu quero transformar todas as ruas em lava. Você pode fazer isso. Então, a ferramenta ela provê funcionalidades mais básicas, mas a criatividade de vocês que vai moldar o que vocês podem fazer com isso. Tá? E aí, nada disso funciona, né? Porque isso é um jogo como serviço. Isso aqui basicamente permite que um desenvolvedor possa ter algo muito parecido com Pokémon Go.
Só que para ter isso, você tem que ter disponibilidade do serviço a todo momento, né? Você tem que estar ciente do geoposicionamento daquele usuário, você tem que saber que o determinado usuário chegou em determinado PowerPoint, determinado usuário entrou numa área de influência de um outro jogador. Então, isso tudo é muito complexo do ponto de vista de um back-end. E aí vocês podem contar com toda essa estrutura, né, de disponibilidade que os nossos serviços de cloud e o Google Maps têm, tá, para fazer isso. E aí um esclarecimento, assim, a gente anunciou essa funcionalidade na GDC, ela ainda está num período de piloto, né, então poucos usuários têm acesso a essa funcionalidade, mas para quem esteja interessado, nessa página aqui existe um formulário, vocês podem demonstrar interesse para ser avisados quando esse serviço esteja mais disponível amplamente para desenvolvedores. Tá? Bom, gente, eram esses os tópicos que eu queria falar com vocês. Agradeço, fico muito feliz de ver a cada ano o Big evoluindo e, principalmente, os desenvolvedores de jogos fazendo experiências cada vez mais complexas, né? A gente tem um pavilhão ali com jogos locais que estão muito bacanas, jogos da América Latina também. E aproveitem o evento, continuem fazendo jogos incríveis. E se vocês tiverem algum jogo mobile, queiram me mostrar, eu vou estar por aqui pelo evento também. Bom, é isso. Obrigado mais uma vez. Isso aí, pessoal. Quem quiser conversar com o Daniel, ele está por aqui no Big, ele conversa com vocês. Agradeço a presença de todos. Daqui a pouco a gente tem mais um painel. Obrigado.